Tudo tem um motivo, né? Então, eu não tinha colocado para gravar, mas agora vai. Então, pronto, já falei sobre o meu conflito de interesse. Todas as questões são de prova de residência e vamos voltar para a nossa primeira questão, tá bom? Que é da Faculdade de Medicina do ABC. Todas as cefaleias abaixo podem ser primárias, exceto letra A, cervicogênica, letra B, hemicrania paroxística, letra C, salvas e letra D, introvoadas. A maioria das pessoas, mesmo um clínico geral que não se aprofundou no estudo da cefaleia, já sabe que cefaleia em salvas é uma cefaleia primária. Mas muitas pessoas nunca ouviram falar em hemicrania paroxística e nunca ouviram falar em cefaleia em trovoadas. E apesar de a maioria das pessoas conseguirem fazer uma ideia do que é a cefaleia cervicogênica, não sabe classificar se é uma cefaleia primária ou se é uma cefaleia secundária. Então a gente precisa, para essa questão, conceituar o que é uma cefaleia primária e uma secundária e ter uma noção da classificação internacional das desordens de dor de cabeça, né, que é o manual que a International Headache Society utiliza para que a gente classifique as dores de cabeça, e a gente tem mais de 200 tipos de classificação e subclassificações para a gente localizar em gavetas específicas esses grupos de dores de cabeça que são tão heterogêneos, né? Dor de cabeça, como vocês sabem, é um sintoma muito comum. A gente estima que mais de 95% dos homens e mais de 97% das mulheres vão referir dor de cabeça em algum momento da vida, então é um sintoma extremamente prevalente. Então, mesmo que a pessoa não desenvolva uma cefaleia primária, por algum motivo, por uma desidratação ou por um cansaço, em algum momento essa pessoa vai sentir dor de cabeça. Então é extremamente prevalente e a gente pode ter muitas causas com manifestações clínicas bastante variadas. E cefaleia é, portanto, qualquer dolorimento localizado na região da cabeça, incluindo o pescoço, que pode ter origem intra ou extracraniana e pode afetar vaso sanguíneo, pode afetar a meninge, que são as membranas que recobrem o sistema nervoso, nervos cranianos, musculatura ou articulações. Aqui nessa imagem, vocês conseguem perceber uma perspectiva do crânio em perfil, onde vocês podem imaginar que desde a região do násio até o occipício, passando pela apófise mastoide, tudo isso que está aqui mais em cor avermelhada, desde o couro cabeludo até a região mais interna, doeu é cefaleia, tá bom? E a gente inclui também a região orbitária. A gente utiliza como limite a base do crânio, então a partir da região malar para baixo, a gente não considera mais cefaleia, apesar de que o manual inclui as dores orofaciais para que a gente consiga agrupar as dores da região do crânio todas no manual só. Mas cefaleia é só daqui da região malar para cima, ok? E essas dores de cabeça, elas podem ser classificadas, como a maioria de vocês já sabem, primárias ou secundárias, de acordo com essa classificação internacional, que foi desenvolvida pela Sociedade Internacional de Cefaleia. E como é que a gente consegue dividir? Primária é quando a dor de cabeça é a própria doença. Geralmente são alterações com um background genético, uma alteração bioquímica ou vasomotora que tem um start genético, com um input epigenético, que vai fazer com que essa pessoa desenvolva uma síndrome clínica, uma síndrome cefalálgica, ao longo da vida, e ela é a própria doença, tá bom? E como o próprio nome já diz, cefaleia secundária é quando a dor de cabeça é secundária a uma outra doença primária que está acometendo a abóbada craniana ou seu compartimento interno, como a presença de uma tumoração, a ruptura de um aneurisma, o próprio traumatismo crânioencefálico e outras causas menos graves, como transtornos do humor ou é, doenças psiquiátricas, transtornos da homeostase, podem gerar a cefaleia como um sintoma secundário. Então, nesses casos, a gente vai ter uma condição subjacente e dor de cabeça vai ser um sintoma só, e não a doença por si. Então, existem esses dois grandes grupos, e quando a gente fala de epidemiologia, a gente tem muito mais cefaleia primária do que secundária, mas é de extrema importância que a gente consiga reconhecer as secundárias para que a gente entenda quando uma secundária corresponde a algo grave e a gente poder intervir.
não deixar passar batido, porque elas podem corresponder a condições potencialmente fatais. A classificação internacional de cefaleia, ela foi publicada pela IHS, que é a Sociedade Internacional, e é a forma que a gente utiliza para classificar e diagnosticar as cefaleias. Então, todo cefaliatra tem o seu manual de cabeceira, geralmente ele fica na mesa do consultório, então, frequentemente a gente está consultando, porque existem dores de cabeça, por exemplo, que têm critérios muito parecidos. Depois a gente vai falar sobre cefaleia trigêmina autonômica, que existem 5 protótipos muito parecidos, e vocês vão perceber que sem o manual próximo fica muito difícil a gente classificar. O manual, como eu já falei, oferece critérios para mais de 200 tipos de dor de cabeça e ele é essencial para a gente padronizar o diagnóstico, seja para fins de tratamento ou para fins de pesquisa. E as principais categorias incluem as cefaleias primárias, secundárias e as neuralgias cranianas. Aqui vocês têm a capa do manual, né, com a sua tradução oficial para o português. Aí o Dr. Fernando Kovacs foi o grande coordenador desse evento, é um cefaliatra extremamente engajado, não só na tradução desse manual, mas na feitura de vários protocolos de manejo de dor de cabeça no Brasil e também no mundo. E essa classificação ela tem uma classificação hierárquica, ela tem um pré-requisito sempre de uma gradação maior e depois ele vai estratificando as cefaleias em itens menores. Então aqui a gente mostra para vocês como esse manual é dividido. Nessa primeira fase a gente tem a parte 1, que são as cefaleias primárias, aquelas entidades cefalálgicas bem reconhecidas clinicamente, com critérios bem definidos que não correspondem a outras doenças subjacentes, onde a gente tem como principal representante a migrânia, que é a enxaqueca, e a cefaleia do tipo tensão, que vem logo após ela, em sentido de importância, mas na verdade a cefaleia do tipo tensão é a cefaleia primária mais comum em toda a população, não importa qual a clientela que você está estudando. Só que no consultório e no pronto-socorro, você não vai ver tanta cefaleia do tipo tensão, porque geralmente essa não é uma dor incapacitante, então ela não costuma levar o paciente a procurar ajuda. A gente vê muito mais procurando ajuda o paciente enxaquecoso. Ainda como cefaleia primária, nós vamos ter as cefaleias trigêmino-autonômicas, que vão se dividir em 5. Na verdade, as cefaleias trigêmino-autonômicas são um espectro, e como o próprio nome já diz, elas apresentam sinais de desautonomia. Então, a gente tem cefaleia em salvas, hemicrania paroxística, hemicrania contínua, SUNCT e SUNA. Elas são muito parecidas, mas existem critérios que ajudam a gente a diferenciar. E na aula do bloco 2 do nosso curso, que é o curso que a gente está lançando agora, a gente explica detalhadamente toda a fisiopatologia e os critérios diagnósticos dessas cefaleias. E ainda como cefaleia primária, nós temos esse grupo que chamamos de outras cefaleias primárias. Famosamente a gente chama de cefaleias do grupo 4, que são cefaleias mais inusitadas, como a cefaleia do rabo de cavalo, a cefaleia orgástica, a cefaleia do sorvete, que são entidades mais raras e que têm uma causa primária após a gente excluir as etiologias subjacentes. Na parte 2 desse manual, nós temos várias gavetas de cefaleias secundárias. Então, olha aqui, cefaleia atribuída a trauma, cefaleia atribuída ao uso de substância, cefaleia atribuída a transtorno psiquiátrico, e cada síndrome com seus critérios bem definidos. E por último, na parte 3, nós temos as neuropatias cranianas, né, outras dores faciais e outras cefaleias que não correspondem às primárias e às secundárias, tá bom? Então, para vocês terem uma visão geral dessa classificação, como eu já falei, tanto as primárias quanto as secundárias têm características únicas, elas são entidades muito particulares. Então, bora voltar aqui para a nossa questão. Vocês já viram, e eu falei lá, hemicrania paroxística faz parte das trigêmino-autonômicas, que são cefaleias primárias. Cefaleia em salva também é trigêmino-autonômica, que corresponde ao grupo das cefaleias primárias. E a cefaleia em trovoadas, que eu não falei, mas quando a gente volta aqui, lembra do grupo 4, as cefaleias em trovoadas, elas estão incluídas aqui nas outras cefaleias primárias. Então, só sobra a cefaleia cervicogênica, que geralmente
tem aí uma causa secundária. E aí, para vocês, a classificação internacional é muito clara, trata da cefaleia cervicogênica como uma dor que ela é referida na cabeça, mas ela tem uma fonte no pescoço. E aí esse é um prato cheio para os fisioterapeutas. Eu sei que tem fisioterapeuta aí na nossa aula assistindo. Então, o tratamento principal da cefaleia cervicogênica ele é não farmacológico, tá? A gente consegue melhorar a dor desse paciente, claro, com analgésico e anti-inflamatório, mas geralmente o tratamento principal é fisioterapia, é tratamento de suporte não farmacológico, tá bom? Tem que ter evidência clínica, laboratorial e ou de imagem, e que geralmente a gente não pede exame de imagem, a não ser que o paciente tenha, por exemplo, uma cervicalgia com irradiação para um membro superior, algum sinal de radiculopatia, e a gente vai solicitar ressonância, a gente vai solicitar talvez eletroneuromiografia, mas basicamente, quando a gente detecta uma síndrome miofacial, que tem um ponto gatilho no pescoço que irradia para a cabeça, isso dispensa uma investigação adicional, ninguém vai ficar irradiando o paciente por síndrome miogênica, tá bom? É uma dor reproduzida pelo movimento ou quando a gente pressiona em cima da região cervical. Ela responde a bloqueio diagnóstico, então a gente pode fazer um bloqueio dessa região com anestésico ou corticoide. Se o paciente melhora, corrobora com esse diagnóstico. É uma dor costumeiramente localizada, unilateral, de intensidade leve a moderada, contínua e que ela não é agravada se você carregar um peso, se você subir um lance de escada, que daí já é uma característica das cefaleias primárias do tipo migrânia e alguns casos de cefaleia secundária que cursam com o aumento da pressão intracraniana, né, como hidrocefalia e lesões expansivas. E, claro, não pode ter outro diagnóstico mais apropriado que explique essa condição, tá bom? Nossa próxima questão, em 2021, aí da Irmandade Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, diz o seguinte: cefaleias são queixas frequentes no departamento de emergência e, em sua avaliação, é essencial detectar os sintomas associados a causas secundárias ou a sinais de alarme. Então, mais uma vez, a questão pede para tu diferenciares uma cefaleia primária de uma secundária. E mais do que isso, ele quer que tu me digas quais são os sinais de alarme. Então, ainda não vou ler essas alternativas. Eu vou falar para vocês como é que a gente faz na prática para reconhecer os sinais de alarme. E no nosso curso a gente também faz isso de forma muito detalhada, tem todos os artigos ensinando o mnemônico, e a maioria das cefaleias, já falei que são primárias, mas as secundárias, por indicarem condições graves, precisam ser suspeitadas. Devemos enfatizar a importância da gente identificar os sinais de alerta para a cefaleia secundária. Então, tu tens que entender quando é que uma dor de cabeça tem cheiro de coisa difícil, tem cheiro de coisa ruim, pode estar aí trazendo uma afecção mais grave, mais debilitante. E aí, em 2019, um grupo de pesquisadores lançou esse artigo na Neurology, montando esse mnemônico para facilitar a nossa vida e conseguir fazer uma abordagem sistemática durante a anamnese, fazer perguntas de forma organizada, procurando os sinais de possível cefaleia secundária, né, para identificar os red flags das cefaleias que fazem com que a gente aumente o alerta e investigue melhor. Então, aqui está o artigo para vocês, no nosso portal, quem faz o curso também tem acesso dele na íntegra em PDF. E aqui está a lista, não vou ler a lista toda para vocês, mas só para mostrar, olha aqui, a gente tem duas divisões desse artigo mostrando o mnemônico. Aqui está o S, o N, o N, o O e o O, formando SNU, e aqui tem todos os outros 10 itens começando com P. Então, por isso, SNUP 10, tá? Então, isso aqui é para ajudar a gente a entender quais são os principais red flags para a gente ficar atento. Então, o S corresponde a sinais sistêmicos, então, paciente que tem cefaleia mais febre, cefaleia mais taquicardia, cefaleia mais um emagrecimento sem dieta, isso tudo traz para a gente uma preocupação, então a gente tem que acender aí a lanterninha vermelha e investigar. Neoplasia na história. Então, o N é de neoplasia. A paciente teve câncer de mama há 10 anos, tratou, está curado. Apareceu com uma cefaleia? Não importa, tem neoplasia na história, vamos investigar.
tá? Sempre ficar de olho. E, obviamente, se o paciente estiver em vigência de tratamento oncológico, ainda mais importante solicitar preferencialmente uma ressonância, se puder, para que a gente consiga avaliar o parênquima de forma detalhada, tá bom? É muito comum, pessoal, o paciente oncológico apresentar metástase cerebral, né? Claro que alguns tipos de tumor têm uma predileção pelo sistema nervoso central, e quem é residente de neurocirurgia sabe que 50% dos tumores intracranianos são metástases. Então, tem que estar preparado para investigar outros sítios. Aqui no número 3, o segundo N vem de Neurologic Deficit, né? Então, todo paciente com uma dor de cabeça e um déficit neurológico, como por exemplo uma perda de força, uma crise epilética, uma alteração de par craniano, ah, um rebaixamento do nível de consciência, né? Um vômito em jato, né? Que é aquele vômito não precedido de náusea, ele vai trazer para a gente uma informação aí de que alguma coisa grave pode estar acontecendo. O O é de onset of headache sudden or abrupt. Então, quando a gente tem uma cefaleia de início súbito, abrupto, não podemos deixar passar. Muito importante na anamnese você perguntar para o paciente: a sua dor, ela começou devagar e foi aumentando ou ela já começou extremamente intensa? Quando o paciente fala que sentiu uma dor do nada, que foi rasgando a cabeça dele, principalmente se ele disser que foi a dor mais forte que ele já sentiu na vida, relata uma intensidade excruciante, sempre importante a gente descartar causas vasculares. Então, os acidentes vasculares encefálicos, principalmente os hemorrágicos, não importa se são hemorragias intraparenquimatosas, que geralmente são de etiologia hipertensiva, ou hemorragias subaracnoideias, que correspondem a sangramentos que comumente estão associados a rupturas de aneurismas intracranianos, rupturas de malformações arteriovenosas, fístulas arteriovenosas ou outras doenças vasculares. A gente sempre tem que ficar de olho, dor de cabeça súbita, tem que investigar, tem que fazer exame de vaso, tem que descartar doença feia, tá bom? O outro O é de older age, cai muito nas provas de residência, paciente acima de 50 anos com uma cefaleia nova. Por que a gente tem que investigar, pessoal? Porque cefaleia primária geralmente está ali entre a infância e o início antes da terceira idade. É muito difícil você ter uma cefaleia primária começando na terceira idade. Então, quando se aproxima da terceira idade, a gente começa a suspeitar de uma cefaleia de início recente. Então, vamos investigar, porque esse paciente também tem maior chance de ter malignidade, ter outras desordens intracranianas vasculares ou não vasculares. Eu não vou revisar todos os P's, tá, pessoal? Mas mudança de padrão, cefaleia posicional, a presença de papiledema, é muito comum cefaleia na gestação. O paciente nunca sentiu dor de cabeça na vida, engravida, começa a apresentar dor de cabeça, tem que investigar. E mesmo se é uma paciente que já tem um quadro enxaquecoso, prévio à gestação, se ela emprenhou e ela mudou o padrão da cefaleia, principalmente no caráter, na localização e na intensidade, até que um aumento de frequência ele já é esperado. Mas a mudança de outras características da dor devem fazer a gente ficar de orelha em pé, porque vocês precisam lembrar que a gestação é um estado pró-trombótico. Então é muito mais fácil a mulher prenha apresentar uma trombose venosa cerebral ou um acidente vascular encefálico do que outras mulheres, né, não grávidas. Então a gente precisa sempre estar com esse alerta na cabeça, tá? E doença hipertensiva específica na gestação também, né, pessoal? Pré-eclâmpsia, eclâmpsia, isso tudo precisa ser investigado. Existem, então, as alternativas aí para a gente conseguir diferenciar o que é sinal de alarme e o que não é. Então vamos lá. Sintomas sistêmicos são considerados como sinal de alarme da cefaleia? Pelo amor de Deus, foi o primeiro que a gente falou, né? O S é de systemic symptoms. Então, náuseas são consideradas como sinal de alarme da cefaleia? Gente, náusea não é considerado sinal de alarme, né? A cefaleia primária que mais vem no consultório, que é enxaqueca, comumente vem com náusea. Então, ela sozinha não corresponde ao sinal de alarme. Agora, se tu tens uma cefaleia holocraniana, se ela é não precedida
Se o paciente vomita e não tem náusea, aí já é uma outra coisa. Mas náusea per se não vai constituir um sinal de alarme, tá bom? 3. Gravidez e puerpério são considerados como sinais de alarme da cefaleia? Acabei de falar. Cefaleia recente, na mulher grávida ou na puérpera, sempre investigar, tá bom? Imunossupressão é considerado sinal de alarme da cefaleia? Gente, cai muito em prova de residência. Paciente portador de B24, com carga viral alta, CD4 baixo, apresenta uma lesão expansiva em núcleo da base à esquerda, com realce ao meio de contraste. Aí o paciente tem perda de peso, o paciente tem cefaleia, vômito e uma hemiparesia contralateral à lesão. Tu vais ter que pensar em doenças definidoras, tu vai pensar em neurotoxoplasmose, vai pensar em linfoma primário do sistema nervoso, né, que são condições associadas à imunossupressão e podem apresentar aí lesão expansiva intracraniana, trazendo cefaleia como sintoma secundário. Então não pode comer bola, porque essa é uma questão também bastante recorrente nessas provas de residência. E por último, dor de cabeça maior que 24 horas é um sinal de alarme de cefaleia? Não, pessoal. Tem dor de cabeça que comumente pode levar mais de 24 horas. A própria enxaqueca é uma cefaleia que vocês vão ver que pode durar de 4 a 36 horas, se o paciente não tiver em status migranoso, se ele não complicar. Então, esse tempo ele não é considerado um sinal de alarme. Aí aqui a gente tem as alternativas, a gente considerou o sinal de alarme a primeira alternativa, a terceira alternativa e a quarta alternativa, que corresponde à letra B. Então, quem soubesse o mnemônico conseguiria acertar essa questão da Santa Casa de São Paulo, tá bom? Próxima questão de 2020, também da Faculdade de Medicina do ABC. Olha essa figura bem sugestiva, né, pessoal? Qual opção abaixo não tem sinal de alarme sugestivo da cefaleia secundária? A gente acabou de ver o mnemônico, não pode errar essa questão. Letra A. Paciente de 30 anos com cefaleia há um mês e dor que piora com o decúbito. Paciente de 75 anos com cefaleia temporal esquerda, dores pelo corpo e VHS elevado. Paciente de 25 anos com cefaleia intensa frontotemporal direita, história prévia de cefaleia, fotofobia e vômitos. E letra D, paciente de 45 anos com cefaleia de início súbito e rebaixamento da consciência. Pessoal, não vão me aborrecer agora, né? Olha a letra A, o que está dizendo. O cara tem uma cefaleia que começou há um mês e a dor piora quando ele deita. O positional headache, ele corresponde a um dos 10 P's do SNOOP 10, tá? Então, cefaleia posicional, seja aquela cefaleia que piora quando deita, ou que piora quando fica de pé, claro que elas vão corresponder a grupos de cefaleias de entidades diferentes, tem que chamar a atenção de você, tá? Então, se a dor de cabeça está piorando quando o paciente deita, ou quando ele faz um Trendelenburg, provavelmente ele pode ter um aumento de algum conteúdo intracraniano, como na hidrocefalia, nos tumores intracranianos e nos hematomas, tá? Olha essa segunda alternativa aí. 75 anos com cefaleia temporal esquerda, dores pelo corpo e VHS elevado. Cara é idoso, então já está acima de 50 anos, o que já chama a atenção da gente. Toda vez que vocês verem VHS elevado, sempre tem que pensar em doença reumatológica, tá bom? Sempre vocês vão pensar em arterite temporal. E normalmente o paciente com arterite temporal, ele é um paciente que tem uma cefaleia temporal, é, pode ser bilateral ou unilateral. Geralmente na questão vem que ele claudica a mandíbula, tem VHS elevado e costumeiramente ele vem com outras entidades comórbidas, como artrite reumatoide ou fibromialgia, tá bom? Mas ele pode vir sem nenhum outro, sem nenhuma outra entidade comórbida, tá? Então esse paciente não tem cara de que é uma cefaleia primária. Então a gente vai abrir sinal de alarme para ele também. Eu vou pular para a letra D, porque assim é muito fácil. Letra D, paciente de 45 anos com cefaleia de início súbito. Preciso falar mais alguma coisa? Acabou de sentir a dor de cabeça e o cara ainda tem rebaixamento de consciência. Então a gente tem o S, perdão, tem o O, que é do onset, e aí a gente tem também o déficit neurológico, do N, né? Aí do rebaixamento do nível de consciência.
Então, só a letra C não corresponde a nenhum sinal de alarme, porque praticamente eu estou olhando aqui 25 anos. Dor intensa frontotemporal à direita, com história prévia de cefaleia, fotofobia e vômito. Se eu souber que essa mulher já teve mais de 5 episódios na vida e ela preenche os critérios de B a D, é uma paciente migranosa, é uma paciente enxaquecosa. Eu não vou me desesperar porque ela não teve mudança do padrão da cefaleia dela, tá bom? Então, não posso errar a cefaleia primária mais comum em prova, que é enxaqueca, tá bom? Mas fazer a diferenciação dos sinais secundários, sinais de alarme, também são uma habilidade requerida, beleza? Próxima questão agora da USP Ribeirão, do ano de 2021. 35 anos, previamente rígido, com quadro súbito, ó, já chama atenção, quadro súbito de cefaleia intensa e explosiva durante um jogo de futebol com os amigos, sendo imediatamente levado ao PS. Sonolento, mas responde ao ser questionado. Refere ter a dor de cabeça mais forte de sua vida e está enxergando dobrado. Então o cara teve cefaleia súbita, excruciante, maior dor da vida, com diplopia. Ao exame, ele apresenta PA de 190 por 120, está sonolento, tem oftalmoparesia e midríase no olho esquerdo. Na tomografia sem contraste inicial, tem essa lesão. Olha que tomografia que quem está familiarizado a avaliar no pronto-socorro, o residente de neurocirurgia, até o residente de clínica médica ou o interno bem formado, quando ele olhar essa imagem, ele vai conseguir detectar que nós estamos frente a uma tomografia computadorizada de crânio, sem contraste, num corte axial, numa janela de parênquima, mostrando que a gente tem uma hiperdensidade espontânea que rasga a fissura silviana, está bem marcante aqui na substância perfurada anterior, preenche as cisternas crural e ambiens. Então a gente tem uma sugestão aí clara de uma hemorragia subaracnoideia. Muito provavelmente a gente tem na classificação tomográfica das hemorragias subaracnoideias um Fischer 3, pelo menos, mas numa forçada de barra, se eu considerar isso aqui um hematoma, um coágulo, eu posso até marcar como um Fischer 4, ou eu marcaria como um Fischer 3, porque não tem invasão ventricular. Então a gente já sabe que esse paciente teve o quê, pessoal? Um acidente vascular encefálico do tipo hemorrágico, do subtipo hemorragia subaracnoideia. Então eu tenho uma tomografia de crânio e o cara está te perguntando qual é a conduta imediata mais adequada. Letra A, dexametasona endovenosa, então vamos tacar corticoide nesse paciente. Letra B, manitol endovenoso, administração de diurético osmótico aí nesse paciente. Letra C, angiografia cerebral. Tá? Obviamente a gente está falando de uma angiografia que pode ser diagnóstica e também terapêutica. E letra D, punção diagnóstica do líquido cefalorraquidiano. Pessoal, existe um hábito de administrar dexametasona para todo mundo, então aquele aluno despreparado, sabe, aquele aluno de rua que ele nunca assistiu uma aula de neurologia e ele não sabe para que serve o corticoide sistêmico, ele vai fazer o quê? Ele vai falar assim, não sabe o que tem, dá metcortem. Aqui não é esse raciocínio, gente. Tem que entender que para o paciente merecer um corticoide, ele precisa ter uma lesão preferencialmente expansiva. Claro que a dexametasona pode ser, ela cabe no protocolo de manejo das cefaleias primárias, principalmente na micrânia, na emergência, mas não é o que nós estamos vendo aqui. Nós estamos frente a um caso de uma cefaleia secundária. A dexametasona, nesse caso, não teria qualquer utilidade frente ao caso clínico que a gente está vendo. Não tem uma lesão expansiva com edema perilesional que poderia se beneficiar como um abscesso ou como uma tumoração, uma lesão encapsulada. A gente não tem nenhuma indicação para administrar dexametasona nesse paciente, tá? Aí uma vez eu estava conversando com um colega de neurocirurgia de um outro estado que estava falando assim, aqui a gente faz dexametasona para todo mundo, porque a gente sabe que quando o sangue cai no espaço subaracnoideu, ativa a interleucina 1, interleucina 6, fator de necrose tumoral alfa. Gente, nenhum estudo mostrou que paciente com HSA se beneficia de dexametasona. Então, se o estudo mostra que não tem qualquer evidência, a gente não vai fazer, tá bom? Letra B, manitol endovenoso. Gente,
Diurético osmótico só tem uma indicação na neurocirurgia, que é quando o paciente tem um TCE grave, com alguma coisa crescendo dentro do crânio, um swelling, um edema cerebral, que tu indicas a craniectomia descompressiva, e o teu paciente está degringolando na sala de emergência, tu quer que ele consiga chegar até o centro cirúrgico e tu vais abordar ele em pouquíssimo tempo, daí a gente faz manitol. Essa é a indicação de fazer manitol na urgência. Fazer manitol para um paciente que tu não vais abordar ou para um paciente que tu estás ali tentando manejar clinicamente essa hipertensão intracraniana de forma conservadora pode trazer muito distúrbio hidroeletrolítico, difícil de a gente manejar na terapia intensiva. É claro que quando a gente vê o comando da questão, que ele te pergunta qual a conduta imediata mais adequada, tu vai pensar em hiperventilação, em reduzir o PCO2, tu vai pensar em colocar a cabeceira elevada, manter esse paciente euvolêmico, combater hipertermia. Então, considerando que todo esse tratamento ele já foi implementado, você vai fazer o que com ele? Não tem essa opção aí. Tem a geografia cerebral. Desconfiou, gente, de ruptura neurismática, de lesão vascular, é mandatório que esse cara faça uma geografia cerebral, tá bom? E o melhor dos mundos é que o cara tenha um pequeno tempo porta-catéter. Ele chegou na emergência, detectou o problema, faz a angiografia e corrige. Se o paciente tiver COIO, se tiver serviço de neurocirurgia endovascular, fazer a correção através de COIO, se tiver uma relação do tamanho do aneurisma, por exemplo, que favoreça essa correção endovascular, dessa forma. Se não, abre a cabeça, faz microcirurgia e corrige o problema. Antigamente, existia muito essa coisa do entre o terceiro e o 14º dia, existe uma altíssima chance de complicação de mexer nesse paciente. E ainda existem alguns chefes de serviço aí pelo Brasil afora que consideram que não se mexe no paciente de forma intervencionista para sanar a etiologia da hemorragia subaracnoideia dentro desse meio tempo, pensando em complicação, em vasoespasmo, em ressangramento. Todos os estudos recentes e algumas revisões já mostraram que o ideal é que não importa o quanto antes você consiga fazer a geografia do doente, você tem que meter ele na sala e resolver o problema, tá bom? É muito mais perigoso o tempo ir passando e ele fazer uma hidrocefalia, porque entupir as cisternas com sangue, ou ele fazer um vasoespasmo, ou ele fazer um ressangramento, tá? Então, angiografar o paciente e providenciar a solução do caso o mais rápido possível. E eu nem vou falar sobre punção licórica nesse paciente, porque, gente, quando é que a gente faz punção licórica para diagnosticar hemorragia subaracnoideia? Quando o paciente tem um alto valor preditivo para um HSA, né, o cara teve uma cefaleia súbita, o pescoço ficou duro, tem rigidez cervical, muita dor cervical, rebaixou a consciência, mas tu fazes uma tomografia de crânio e vem um Fischer 1. Tu não consegue localizar sangramento. Então, nesse paciente, tu vais coletar um líquor porque tu queres achar hemácias incontáveis, porque tu queres provar que esse paciente tem uma HSA a despeito de uma tomografia de crânio normal. Tirando isso, para que tu vai colher líquor de um cara que o sangue está vindo aí na tua cara na tomografia? Não está te deixando nenhuma dúvida. Então, não pode comer bola. Angiografia cerebral é a alternativa correta para esse caso. Tá bom? Próxima questão. 2022, lá do Servidor Público Estadual de São Paulo, prova do IANSP, muito disputada por quem faz prova de SUS. O diagnóstico de cefaleia atencional, olha, a gente está agora em cefaleia primária, tá? Já diferenciamos primária de secundária, agora a gente vai falar de CTT. Diagnóstico de cefaleia atencional é pautado na entrevista médica, pois o exame clínico neurológico geralmente não apresenta alterações significativas. Quanto às características clínicas da CTT, assinale a alternativa correta. Gente, olha aí os critérios de cefaleia do tipo tensão. E no nosso curso sem cefaleia, vocês vão aprender todos os critérios diagnósticos de todas as cefaleias primárias mais comuns. Isso tem que estar no sangue, o cara tem que estar medularizado, que é para quando aparecer uma questão de cefaleia primária, que é a maioria, ele não erre. Então, na CTT, a dor é principalmente bilateral, aquela dor que aperta ou que envolve a cabeça. Geralmente, ela não pulsa e ela costuma ser leve a moderada. Não piora com a atividade física, não tem náusea ou vômito.
Dificilmente vai haver fotofonofobia e quando existir, não vai ser de forma simultânea. Presta atenção no intervalo de tempo. Diferente da enxaqueca, que eu ainda vou falar. CTT pode durar de 30 minutos até 7 dias, sem que isso seja considerado uma CTT complicada, tá bom? Na migrânia, se passar do período máximo que a gente classifica, a gente já vai considerar uma enxaqueca complicada, tá bom? A ausência de outro diagnóstico mais apropriado, que é o critério para quase todas as cefaleias primárias. Então, olha aí as questões. Letra A. A crise costuma ser unilateral. Já paro aqui, já nem vou me dar o luxo de ficar lendo a questão. A gente sabe que CTT é costumeiramente bilateral. Letra B. A dor tem caráter forte, latejante? Não, gente. Ela geralmente não incapacita e ela é em aperto, tá? Letra C. É mais comum em homens? Está associada à hiperemia ocular? Não. A CTT ela é levemente maior em mulheres, tá? Assim como a enxaqueca é muito maior em mulheres na idade reprodutiva, na idade fértil, mas CTT é muito parelho, tá? Não tem tanta diferença entre os gêneros, mas levemente maior entre as mulheres. Bom, muito provavelmente pela parte psicossomática, é o que os epidemiologistas costumam associar. Não tem tanta associação hormonal quanto tem na migrânia, mas é muito parelho. Então não é mais comum em homens e não tem sinais de desautonomia, tá? Costuma provocar dor súbita de forte intensidade? De jeito nenhum. CTT não é desse jeito. E é o tipo de cefaleia primária mais frequente na prática médica, sim, já falamos. Com característica de dor em peso, sim. Bilateral, sim. E piora progressiva ao longo do dia, sim. Essas são as características da CTT. Não tem por que comer bola na classificação, no diagnóstico da cefaleia do tipo tensão, tá bom? Mais uma questão aqui de cefaleia tensional, agora na população pediátrica. Marque a assertiva correta com relação aos critérios diagnósticos. Essa questão é lá da Fiocruz, do Instituto Fernando de Figueira, da prova do R3, de 1999. Então, qual dessas é correta? Cefaleia tem duração de 60 minutos a 2 dias? Gente, eu acabei de falar. Olha aqui, 30 minutos até 7 dias. CTT pode durar de meia hora até uma semana, tá bom? Então, cefaleia com duração de 60 minutos a 2 dias está errada. Letra B. É uma cefaleia de moderada a forte intensidade? Não. Parece que eles tiraram essa alternativa lá da enxaqueca que colocaram aqui. Ela geralmente é de leve a moderada intensidade. Cefaleia de localização bilateral. Pronto. Marcador interessante desse critério diagnóstico é a localização bilateral. E um achado muito frequente no paciente com CTT é o dolorimento pericraniano, que também costuma ser bilateral, independente se o paciente tem um distúrbio da TM ou não. Tá? Muito comum, inclusive na subclassificação da CTT, a gente admite se ele tem ou não o dolorimento pericraniano, ele recebe uma denominação diferente, tá bom? E letra D, se eu falei agravada por esforço físico diário, não, CTT não piora com esforço físico. Essa é uma característica ou de migrânia ou de cefaleias secundárias com aumento de pressão intracraniana. Mais uma questão aí para vocês, de 2019, do Reci, aí, do Espírito Santo, seu hospital de Cachoeiro do Itapemirim. A cefaleia é a terceira forma de dor mais comum entre crianças e adolescentes. Sobre essa doença, assinale a alternativa incorreta. Vamos lá para a letra A. Na maioria dos pacientes com cefaleias crônicas recorrentes, a anamnese e o exame físico são suficientes para o estabelecimento do diagnóstico da forma de cefaleia, sem necessidade de exames complementares. Verdadeiro, pessoal. A anamnese em cefaliatria, ela é definidora dos casos em mais de 75% das vezes. Então, o paciente que é bem entrevistado, bem examinado, você preenche o critério diagnóstico e, na presença de um exame físico inocente, você vai evitar solicitar exames complementares para o doente, vai fechar o diagnóstico e vai começar a tratar, tá bom? Então, está correta essa questão. Letra B. Sumatriptano é uma droga muito utilizada na profilaxia da migrânia. Gente, essa aqui é para quem nunca estudou dor de cabeça na vida. Todo mundo sabe.
todo mundo decente sabe que o sumatriptano é uma droga preventiva. Não, não é uma droga preventiva. É um abortivo de migrânia. Ele é um agonista serotoninérgico utilizado para fazer com que o vaso ele retome a sua posição inicial, combatendo a vasodilatação. Então, não podemos nunca achar que o triptano pode ser utilizado para prevenir algum tipo de cefaleia, muito menos cefaleia do tipo tensão, tá? Então, isso aqui é um erro brutal de entendimento, foi feito realmente para tornar essa questão um mero psicotécnico para vocês. Letra C. A migrânia com e sem aura, assim como a cefaleia tensional, são exemplos de cefaleias na infância e na adolescência. Tá correta a questão. Enxaqueca, cefaleia tensional pode aparecer na infância e na adolescência, sim. Não é comum, trigêmina autonômica, tá? O aparecimento nessa idade. Pode até acontecer, mas não é comum. E por último, essa questão poderia trazer um pouco de preocupação para quem não está familiarizado com enxaqueca complicada. Letra D. Migrânia pode ter como complicação a crise epilética? Pode, pessoal. Uma das complicações da enxaqueca é sim a evolução para uma crise epilética. No bloco 2 do curso Sem Cefaleia, a gente fala detalhadamente sobre toda a fisiopatologia da migrânia, onde uma parte é das alterações de fenômenos elétricos. Existe um fenômeno que foi descoberto, sugerido, inclusive, por um neurologista brasileiro, que é a depressão cortical alastrante, e quando ela aumenta a intensidade, ela predispõe à crise epilética, tá bom? Que pode se manifestar de diversas maneiras. Então, se a letra A, C e D estão corretas, a única alternativa incorreta é a letra B. Sumatriptano não é uma droga utilizada para profilaxia de enxaqueca, nem em criança, nem em adulto, tá ok? Próxima questão, já estamos nos aproximando do final. Questão do Serman, concurso de residência médica aí do Amazonas. Uma médica residente foi diagnosticada como enxaqueca na emergência clínica. Qual alternativa abaixo preenche os critérios de enxaqueca sem aura? Vamos lá. Uma bastante longa, parece o Enem essas alternativas, então a gente precisa revisar. Critérios de enxaqueca, pessoal, a maioria todo mundo já conhece como costuma ser. A duração varia de 4 a 72 horas, sem tratamento ou com tratamento ineficaz. A dor tem que ter pelo menos duas das seguintes. Então, presta atenção, não precisa preencher tudo. Preferencialmente, ela se localiza unilateralmente. Geralmente ela é pulsátil, latejante, a intensidade é moderada, a grave, diferente da tensional, e ela agrava com a atividade física, gente. Então, não é porque um paciente tem uma cefaleia bilateral que não é enxaqueca. Mas se ela for pulsátil, se ela agrava com a atividade física, e ele preenche os outros critérios, você mata para migrânia, tá bom? Letra D. Durante a cefaleia tem que ter pelo menos um dos seguintes: náusea e ou vômito, e foto e fono, tá? Foto e fonofobia. Tem que ter pelo menos um desses sintomas, tá ok? E, claro, como todas as primárias, não pode ser melhor explicado por outro diagnóstico. Gente, quando a gente pega aqui as questões, quando a gente vem aqui para a letra B, dura de 30 minutos a 7 dias, a gente já sabe que isso aqui é CTT. Aí já exclui a letra B e a letra D. Aí sobra a A e a C. Bora ler a C? Cefaleia de 4 a 72 horas, unilateral, pulsátil, leve a moderada. Enxaqueca não é leve, gente. Enxaqueca é moderada ou forte. Então, por esse motivo, a gente sobe. E aqui tem uma cefaleia que dura de 4 a 72 horas, unilateral, pulsátil, moderado ou forte, que exacerba com a atividade física. E durante a cefaleia tem pelo menos um sintoma, como náusea ou vômitos, foto e fono. Enxaqueca não pode passar batido e também não pode ter medo de vômito com cefaleia. Se ele preencher critério para migrânia, não tiver sinais de alarme, é migrânia, tá bom? Mais uma questão aí falando sobre uma paciente de 40 anos. Essa questão, pessoal, caiu nessa semana que passou no teste de progresso das faculdades de medicina. Então, quem fez teste de progresso deve ter visto essa questão na parte de clínica médica, tá? Então, agora em 2024, a BEM lançou a braba e cobrou de vocês uma mulher de 40 anos de idade que foi ao pronto-socorro com uma dor de cabeça forte no lado esquerdo da cabeça, latejando, com náusea, vômito e fotofobia. O paciente usou ibuprofeno,
não aliviou e relata que tem sentido dor de cabeça 3 a 4 vezes por mês nos últimos 4 anos. Essa mulher tem, muito provavelmente, uma enxaqueca sem aura episódica, né? Pensando já na nossa classificação. E claro que eu já classifico muito rapidamente quando aparece o caso clínico, mas também no curso Sem Cefaleia a gente vai ensinar quem fizer o curso como classificar direitinho o paciente e como guiar as estratégias de tratamento para ele. E no exame físico, o paciente não apresentou alterações e olha que dado importante, a mãe tinha um problema semelhante. Na anamnese, gente, a gente sempre vai perguntar os antecedentes familiares do paciente. Na enxaqueca, o componente genético é muito forte. Então ele basicamente deu o diagnóstico para a gente, ele está perguntando qual é o tratamento imediato para esse paciente. Gente, o paciente pode ser oferecido corticoide, antidepressivo tricíclico, sumatriptano ou candesartano. Claro que a gente vai marcar aquela alternativa que a gente acha mais apropriada para o caso, né? O paciente já fez uso de um anti-inflamatório, não funcionou, eu não vou deixar de administrar um triptano para ela se ela não tiver contraindicação. E existem várias opções no mercado: sumatriptano, naratriptano, risatriptano, zolmitriptano e o mais novo, o L-triptano, que é o famoso Zéforos, né? Então a gente não tem que comer bola. O paciente não melhorou com analgésico, não melhorou com anti-inflamatório, mete triptano nele e observa essa melhora. Dexametasona a gente não vai fazer, especialmente porque a paciente não tem critério. Quando é que a gente vai fazer dexametasona? Lá no protocolo do manejo de urgência, quando o paciente já fez um coquetel parenteral com dipirona, com Dramin, ele já foi tratado e daí ele não melhorou, aí sim você vai pegar e vai. Já fez um anti-inflamatório, né, que geralmente é o cetoprofeno, que está lá no protocolo nacional, e aí não funcionou, aí você agrega um triptano. Aí não funcionou, aí você agrega 10 miligramas de dexametasona no paciente, tá bom? Mas aqui você tem que lembrar do sumatriptano e deixa essa mitriptilina, nortriptilina para profilaxia de CTT. Então, ai, professor, mas eu tenho um professor que faz profilaxia de migrânia com antidepressivo tricíclico. Tudo bem, gente, ele é previsto nos guidelines, mas ele não é padrão ouro, ele não é A para profilaxia de migrânia. Acabou de sair a recomendação da International Headache Society. Vão dar uma lida, porque lá vai mostrar para vocês que a predileção para profilaxia com tricíclico é para CTT e não para migrânia, tá bom? Candesartana, pessoal, que louco, o cara colocou um antihipertensivo, né, um antagonista do receptor da angiotensina. A candesartana ela é uma alternativa como profilático de migrânia, tem demonstrado bons resultados, então ele pode ser utilizado como profilático, mas a nossa paciente está em crise, portanto a gente vai fazer o quê? Vamos apresentar para ela uma droga específica para tratamento de migrânia, tá bom? E aí tem mais questãozinha de cefaleia para vocês. Paciente do sexo masculino, olha para a foto, que ela está trazendo uma informação extremamente importante. 26 anos, chega ao PS com cefaleia unilateral intensa, sendo a pior já sentida desse paciente, iniciada há cerca de 1 hora. Não sentia dor de cabeça antes, e ao exame físico, ele tem hiperemia conjuntival, nesse mesmo lado, lacrimejamento, rinorreia e rubor facial. Gente, toda vez que o paciente tiver apresentando dor de cabeça fronto-orbitária com sintomas autonômicos, a gente não pode deixar de pensar em cefaleias trigêmino-autonômicas. E aí a gente vai tentar encaixar ele em alguma síndrome clínica do espectro dos 5 que eu já falei para vocês. Não é hemorragia subaracnoideia, apesar dele ter tido uma cefaleia intensa e ela pode ser súbita, não foi uma cefaleia holocraniana, tá bom? E a hemorragia subaracnoideia não traz desautonomia de forma tão característica como as CTAs trazem, tá? Enxaqueca com aura. Ah, professor, mas eu li que o paciente com enxaqueca, ele pode apresentar um lacrimejamento, um rubor facial. Gente, ele pode. É muito raramente, eu quase não vi, já vi 1 ou 2 pessoas, e é mais a sensação do que
você conseguir notar a ectoscopia que o paciente tem essa alteração. Tanto é que não preenche critério diagnóstico, tá? Porque se preenchesse, se é porque é porque seria comum. Cefaleia atencional, tampouco, então marcaria nesse caso, sem dúvida nenhuma, cefaleia em salvas para esse paciente. E além de saber essa síndrome clínica, a gente tem que saber diferenciar das outras gavetinhas de trigêmeo autonômicas também, tá? Mulher com 30 anos de idade, olha essa questão da Unifesp, atendida no pronto-socorro, com dor de cabeça intensa, só que dessa vez excruciante, com localização periorbital, associada a sintomas autonômicos ipsilaterais e agitação. Cara, o paciente com cefaleia trigêmea autonômica, ele chega muito agoniado, gritando, sofrendo, geralmente com a mão no olho, né, no pronto-socorro ou no consultório, é muito característico. E esse quadro ele alterna períodos de dor intensa, com repetição frequente dos sintomas durante o dia, e ele passa meses com remissão. Qual é o diagnóstico mais provável e a conduta inicial, respectivamente? Enxaqueca com aura, tá, gente? Não preencheu todos os critérios, né? A gente não viu náusea, a gente não viu fotofobia, fonofobia, a gente não viu uma característica de dor pulsátil, e essa presença de sinais autonômicos afasta essa cefaleia primária, tá? A arterite temporal não é tão comum numa mulher de 30 anos de idade. Arterite é doença de velho, tá? E apesar de corticoide ser utilizado na crise de arterite temporal, não temos o caso de arterite temporal aqui, tá bom? Não tem claudicação de mandíbula, não tem VHS aumentado. Letra C, cefaleia tensional. Gente, a dor é unilateral, ela é intensa, o paciente está agitado, tem sintoma autonômico, não é CTT. O tratamento estaria correto, tá? Anti-inflamatório, relaxante musculares são admitidos na crise de CTT aguda. Lá em cima, falando especificamente sobre a indometacina, para não deixar passar batido, indometacina pode ser utilizado na crise de enxaqueca, tá, gente? É porque o paciente não tem enxaqueca. E, muito provavelmente, apesar de ser uma mulher, que é menos comum nas trigêmeas autonômicas, mas tem mulher com cefaleia em salva, então nós estamos frente a uma mulher com cefaleia em salva, e o tratamento imediato é, indubitavelmente, instalar uma máscara de oxigênio nessa paciente a alto fluxo, e existem outras formas de tratamento agudo que a gente também discute no curso Sem Cefaleia, lá no bloco 3, é no tratamento das cefaleias trigêmeas autonômicas, e consegue discutir todas essas alternativas para vocês. Mas para essa questão, bastava saber a mais comum, que é oferecer oxigênio em alto fluxo e máscara reinalante para esse paciente, tá bom? Cefaleia em salva é a trigêmea autonômica que mais cai em prova de concurso. Não cai tanta trigêmea autonômica, mas quando cai, cai salvas. Preferencialmente, mas vou trazer questão de hemicrania para vocês logo após dessa. A crise pode durar entre 15 a 180 minutos. A cefaleia é muito intensa. A dor é quase sempre unilateral e ela pode alternar entre as crises, entre um olho e outro. Raramente existe bilateral. Eu nunca vi no meu consultório, nem no ambulatório da universidade, mas já vi que tem relatos de dor bilateral, tá? E ela é sempre temporoorbitária ou frontoorbitária. Os sintomas autonômicos estão sempre presentes. As crises podem ocorrer entre 1 a 8 vezes ao dia, primordialmente, durante várias semanas ou meses, e ela pode ficar muito tempo sem ter crise. Inalação de O2 e o sumatriptano, principalmente o subcutâneo, ele é inclusive superior ao sumatriptano nasal, que está em falta no mercado, a propósito, são terapias de primeira linha para abortar as crises de cefaleia salvas agudas. Existem outras estratégias que podem ser utilizadas, que são estratégias intervencionistas, que a gente também ensina no curso Sem Cefaleia, como o bloqueio do glândula esfenopalatino, como o bloqueio do lesser e do greater occipital nerve. Então, os nervos occipitais têm um papel muito relevante na gênese e na intensificação periférica do dolorimento na cefaleia trigêmea autonômica. Então, as intervenções, os bloqueios cefaliátricos são muito utilizados nas crises agudas de salvas hoje, tá? E o verapamil é o medicamento preventivo de escolha. O verapamil é um antiarrítmico, então o paciente tem que monitorar aí eletrólitos e fazer eletrocardiograma para utilizar essa medicação que geralmente é de longo uso. Mas existem outras medicações que podem ser utilizadas para salvos também, tá bom, pessoal? Como valproato, topiramato, lamotrigina, carbamazepina.
vários anticonvulsivantes podem ser implementados no tratamento profilático da cefaleia em salvos. Criança de 5 anos com quadro de cefaleia 6 meses, mais uma vez uma criança para vocês, só que agora a gente está à frente a um quadro de cefaleia secundária. Olha só, dor de cabeça 6 meses, com episódio de turbação visual, papiledema bilateral, então o paciente fez fundo de olho, viu que a papila óptica está borrada, e na campimetria visual, olha que dado importante, hemianopsia bitemporal. O cara tem perda da visão periférica. Gente, cefaleia progressiva, 6 meses, turvação visual, perda do campo visual, é lesão quiasmática. Não pode comer bola nesses casos. Eu tenho que pensar em lesão expansiva na região de linha média. Então, eu não vou pensar em tumor da fossa posterior, porque o paciente não tem déficit sensitivo motor. Quando o paciente tem um tumor de fossa posterior que apresenta cefaleia, naturalmente ele já está com uma ataxia, ele já está com ah, uma disbasia, uma alteração da marcha dele. Então, não é na fossa posterior, não é cerebelo, não é meduloblastoma, tá? E o tumor hemisférico cerebral, ele poderia causar uma alteração visual se ele pegasse radiação óptica, mas não causaria dos dois lados. Se ele fosse um tumor hemisférico, se ele fosse um tumor unilateral, tá bom? Para causar já de primeira uma hemianopsia bitemporal. Então a gente já sabe que provavelmente ali tem um tumor de hipófise ou próximo a ele, próximo a ela, essa glândula, e aí ele deixa para ti as duas chances: tumor supracelar, crânio-faringioma ou tumor supracelar, adenoma hipofisário. Agora vem aqui comigo, vocês que já estudaram tumor intracraniano. Gente, tumor supracelar é comum em criança adenoma de hipófise? Não é comum. Quando a gente lembra dessa faixa etária, a gente vai pensar em crânio-faringioma e outros diagnósticos diferenciais, como tumor, como gliomas, como tumores de vias ópticas, glioma de nervo óptico, por exemplo. A gente vai pensar nesses casos, a gente vai pensar em adenoma de cara, porque já é uma faixa etária maior que isso, vai ser comum. Então a gente vai marcar aqui tumor supracelular do tipo crânio-faringioma, tá bom? Mais uma questão ainda de cefaleia trigêmina autonômica, também para a gente finalizar. Dentre as cefaleias primárias, há algumas que têm como tratamento o uso da indometacina. Já falei lá em cima para vocês, tá bom? Qual das cefaleias abaixo tem como critério diagnóstico a resposta à indometacina? Gente, enxaqueca responde à indometacina? Responde. Mas faz parte do critério diagnóstico? Não. Tem duas cefaleias trigêmino autonômicas que começam com M e terminam com crania, que tem no seu critério diagnóstico responder à indometacina, tá bom? Então, vou mostrar para vocês que aqui as hemicranias, elas fazem parte das cefaleias trigêmino autonômicas, tá bom? Assim como o SUNCT também fazem parte das trigêmino autonômicas. Mas SUNCT, apesar de poder ter uma resposta, ela é parcial à indometacina. Ela não tem uma melhora dramática com a indometacina. Inclusive, é o que diferencia principalmente as hemicranias, tanto paroxística e contínua, do SUNCT-SUNA, que é a resposta dramática à indometacina nas hemicranias. Tá? Cefaleia do esforço primário e cefaleia introvoada primária são cefaleias aqui do grupo 4. Na cefaleia do esforço primário, existe uma resposta à indometacina. Na cefaleia introvoada, pode ou não, os resultados podem ser frustros. Basicamente, um terço dos pacientes respondem indometacina, outros 2 terços podem não apresentar nenhuma melhora, tá? Então, como eu falei para vocês, na hemicrania paroxística, a gente está aqui, prova de residência da acesso direto da USP Ribeirão em 2021. Ele quer que tu saibas os critérios diagnósticos da hemicrania paroxística, tá bom? Então, ao menos 20 crises na vida, né, preenchendo de BAE, tá? Então, dor forte, unilateral, orbital, com os sintomas desautonômicos, com sensação de inquietude ou de agitação, numa frequência maior que 5 por dia, prevenidas de forma absoluta por doses terapêuticas de indometacina, tá? Então, na hemicrania paroxística e na hemicrania contínua,
é critério a resposta total à administração de indometacina. Mais uma questão de cefaleia primária que te pergunta quem tem melhor resposta terapêutica com a utilização de indometacina. Gente, é para não errar mesmo. Cefaleia em salva não costuma ter boa resposta em indometacina. Suct e migrânia respondem, mas não é uma resposta maravilhosa. Migrânia a gente vai escolher triptano. Sunct não é a melhor coisa da vida a indometacina, mas na hemicrania paroxística tanto é uma maravilha que ela é utilizada como critério diagnóstico, tá ok? Então a gente não pode deixar de lembrar dos critérios principais para a gente não errar esse tipo de questão que é bobagem, né? Homem de 43 anos de idade procurou pronto-socorro por crise de cefaleia em salvas e optou-se por tratamento inicial com oxigenoterapia. Muito bem. De acordo com o protocolo nacional, qual das recomendações para tratamento da crise de cefaleia em salvas com oxigênio é correta? Aqui do lado tem um print do PDF, que é o artigo do Protocolo Nacional do Manejo de Cefaleias. Quem é meu aluno no ambulatório da UEPA está acostumado já a discutir esse protocolo. Qual desses é parte do protocolo para manejo de salvos? Eu vou começar de baixo para cima, que é para não me aborrecer. Tá aqui, olha. Administrar oxigênio só por 20 minutos? Não, não está dizendo isso no protocolo. Administrar fluxo de 1 a 4 litros por minuto? Não está isso no protocolo. Catéter nasal? Não. Gente, é administrar oxigênio em máscara em alto fluxo, tá bom? Não pode comer bola aqui, não pode ter medo. Tem paciente meu que vai no pronto-socorro privado ou público, e se ele não tiver a cartinha dizendo que ele tem cefaleia em salva, às vezes tem colega que tem a pachorra de administrar um cateter nasal de oxigênio. Então eu sempre escrevo, faço um laudo para o meu paciente, e tem cópia desse documento também dentro da plataforma do Sem Cefaleia, para quem for fazer o curso, para fazer o laudo dos pacientes que eles têm que ter sempre que forem ao pronto-socorro precisando de oxigênio. E aquele que está tendo crise frequente, a gente até recomenda que ele consiga um torpedo, né, um oxigênio domiciliar. De novo, ainda falando sobre o protocolo aí na emergência, mulher de 30 anos procurou pronto-socorro por crise de enxaqueca há um dia, não apresenta qualquer sinal de alerta para uma cefaleia secundária, então já ajudou a gente. Fez o tratamento que está lá no protocolo, de pirona, cetoprofeno e Dramin em dose adequada, mas não teve melhora significativa da dor. De acordo com o protocolo, qual é a conduta mais recomendada? Gente, qual é o tratamento específico para enxaqueca? Fez analgésico anti-inflamatório, não funcionou? Taca triptano no doente, tá? A gente tem a apresentação de sumatriptano subcutâneo. No mundo ideal seria feito isso. A gente sabe que não é uma medicação amplamente disponível. Então acaba que os pacientes já acabam passando para a dexametasona logo, tá? Que faz parte também do protocolo numa sequência posterior. Não administrar opioide. Tem muito paciente que vai no pronto-socorro, faz morfina, faz tramal. Gente, na fisiopatologia da migrânia, você precisa fazer uma medicação que combate a vasodilatação. Não utiliza opioide, porque tem um alto perfil de dependência, acaba subsedando o paciente. Ele fica, né, acostumado a ir no pronto-socorro, recebendo essa medicação, porque age nos receptores do sistema de recompensa. Então o paciente vai ficando acostumado a receber esse tipo de droga e aí acaba solicitando até com uma certa. Não é que seja proibido usar um opioide, tá? Se você percebe que o seu paciente tem um componente de sensibilização periférica somática forte para a migrânia, num caso muito fora do comum, a gente pode utilizar. Não é proscrito, tá bom? Não é proibido usar opioide. Mas sempre que possível a gente vai evitar, porque ele não age na fisiopatogenia da migrânia, tá bom? A gente não repete a dipirona e nem o cetoprofeno, porque a gente fez EV, não funcionou, houve tratamento específico, tá bom? E aí sim, para terminar, essa questão de 22 aí da USP, de acordo com o consenso da Sociedade Brasileira de Cefaleia sobre tratamento de migrânia crônica, publicado em 2019, qual dos medicamentos a seguir apresenta nível A de recomendação para o tratamento preventivo da migrânia crônica? Então, não estamos falando de crise. Aqui também tem uma foto do paper para vocês. Gente, antidepressivo tricíclico, que foi que eu falei há pouco, eu tenho que pensar em cefaleia de tensão.
Sertralina pode ser utilizado, inibidor seletivo da recaptação de serotonina, pode ser utilizado como profilaxia de migrânia? Pode. É nível A de recomendação? Não. Inclusive, em alguns pacientes que estão com a frequência elevada, pode ser que a sertralina piore as crises de cefaleia, tá bom? Se o paciente tem um componente psicossomático muito forte, os inibidores seletivos, como eles são primeira linha para transtorno de ansiedade, por exemplo, eles podem ser utilizados como profilático, né, pensando que ele vai agir tanto no controle do humor quanto na profilaxia de migrânia, ele pode, mas tomar cuidado com a dose, porque os inibidores seletivos de recaptação da serotonina, fluoxetina, escitalopram, sertralina, podem ter aumento dos episódios de migrânia dos pacientes cronificados, tá bom? Flunarizina é um antivertiginoso que é empregado também na profilaxia, principalmente da migrânia vestibular, nas migrânias de tronco, mas não é nível A, tá? Topiramato é, portanto, um anticonvulsivante que, se o paciente não tiver uma história de litíase renal, não tiver uma nefropatia, a gente vai estar aplicando para o paciente, porque ele é nível A, sim, junto com a venlafaxina, por exemplo, para a profilaxia de migrânia desses pacientes, tá bom? Dentre as medicações orais para profilaxia de migrânia, e mais uma vez, ele quer que tu trates de forma preventiva a enxaqueca do paciente. Qual apresenta melhor evidência agora na mulher prenha? Gente, a mulher grávida, ela procura muito o consultório, porque ela vai no obstetra e ele passa paracetamol e não passa mais nada. Esse paciente, esse público, ele fica muito aquém do que a cefaleia pode oferecer. Né? No curso Sem Cefaleia, a gente fala muito sobre intervenção na grávida, bloqueio cefaliátrico, quais medicações a gente pode utilizar, inclusive com utilização de triptano na crise, existe como fazer. Então, assim, não tem que ter medo de usar triptano na grávida, porque é B. Claro que a gente não vai abusar, mas a gente pode fazer numa refratariedade de crise, numa não resposta à estratégia não farmacológica ou até ao bloqueio cefaliátrico. Mas aí a gente vai optar o quê? Topiramato? Gente, topiramato não pode fazer na mulher prêmia, a gente tem evidência de malformação. Valproato? Não também. Eu tenho nota de sociedade não recomendando a utilização de anticonvulsivante do tipo valproato em mulher de idade fértil. Então, nem para epilepsia a gente costuma usar, tá bom? Na mulher de idade fértil. É claro que é um uso ponderado. Se o benefício vai superar o risco, a gente orienta a mulher para ela não emprenhar. Não nesse caso, né? Que ela já está grávida, eu não posso agregar essa medicação para o paciente. E o erenumab, gente? Erenumab é anticorpo monoclonal. Ele é excelente para profilaxia da migrânia, mas ele quer saber medicação oral. Não tem erenumab oral no Brasil, tá? Então a gente não tem o que fazer, é propranolol mesmo. E é propranolol que escreve, então a gente escreve propanolol, mas é propranolol o nome certo. Então os beta-bloqueadores têm um excelente perfil de segurança e, assim, o que a gente recomenda é que a gente vá titulando devagarzinho até a gente ter uma resposta adequada e sempre monitorando a pressão da gestante, mas não costuma ter o efeito hipotensor importante a utilização de beta-bloqueador na grávida, tá bom? Então, pessoal, essas foram as principais questões para que a gente pudesse fazer uma limpeza do conhecimento, abordar todas as cefaleias primárias mais comuns e também os principais highlights de cefaleia secundária quando aparecer em prova. E se você quiser dominar o diagnóstico, o tratamento das cefaleias mais comuns na prática e também quiser se preparar melhor aí para as provas de residência, então a gente tem o curso Sem Cefaleia que a gente está lançando agora na transição desse mês de outubro para o mês de novembro. E eu nem ia fazer isso, mas a equipe de marketing está aqui me dando umas dicas que a gente pode agora, né, fazer durante o lançamento uma promoção aí para essa galera que está participando da aula conosco. Então a gente vai liberar um cupom de desconto, né? A Bruna vai ficar responsável por, junto com a equipe dela, receber essa galera que tem aí nessas primeiras 24 horas que participou da nossa live, o cupom de lançamento que a gente vai chamar. Bruna, digita aí no chat para eles, sem cefaleia 20, tá? Na hora que for efetuar a compra do curso, colocar esse cupom e só nas primeiras 24 horas a gente vai estar com essa oferta de lançamento de desconto
para matrícula no nosso curso, tá bom? O nosso site é o www.semcefaleia.com.br, onde a gente mostra para vocês tudo sobre o nosso curso. E eu quero agradecer muito a presença de quem esteve aqui comigo, de quem participou dessa aula, de quem veio aprender um pouco mais com a gente. Eu tenho muito orgulho porque eu vi vários alunos meus aqui e tem gente de outros lugares do país também mandando mensagem. É, eu posso responder aí mais ou menos umas duas a três questões. Deixa eu ver se tem alguma questão aqui ou se alguém tem alguma. Vamos ver aqui no chat. Ahn, tem gente de Curitiba. Oi, Vitor, tudo bem? O Samuel aqui de Santarém, os meus alunos todos presentes, que legal. Vamos ver aqui. Professor, boa noite. Quais literaturas o senhor recomenda para estudar essa temática? Aí depende do teu objetivo, né? O manual de classificação internacional das cefaleias, ele é fantástico. O manual, ele tem todos os critérios diagnósticos, ele fala de clínica, em alguns momentos ele até fala de tratamento. Então, para fins de conceito, diagnóstico diferencial, o manual é mais do que o suficiente. Mas os livros de neurologia clínica, eles trazem, né, epidemiologia, fisiopatologia para entender direito as cefaleias primárias, principalmente, e os principais diagnósticos diferenciais. E os tratados de medicina interna. Então, você pode usar o Harrison, pode usar o Cécio, pode usar livros de neurologia clínica, como neurologia que todo médico deve saber, que ele é mais apropriado para o clínico geral ou para o estudante de medicina, que ele tem uma linguagem muito palatável, tá? Então existem aí essas possibilidades, tá bom? Tem alguém que quer fazer mais alguma pergunta, que teve dúvida em alguma questão? Não? Tudo tranquilo? Então, muito que bem. Eu agradeço a presença de todos. Nós vamos ficar offline, aguardando o contato de vocês para quem tiver alguma dúvida ou precisar de qualquer ajuda ou contribuição, tá bom? Obrigado, Matheus. Obrigado, Giza, Thaísa, Fernanda, Gabriel. A gente se encontra na prova amanhã, que amanhã vocês têm prova comigo, né? Um beijo grande e a gente aguarda vocês aí para os próximos encontros. Um forte abraço.